Olá e boas-vindas a mais uma exploração profunda. É excelente ter a companhia de quem nos ouve hoje para desbravar mais um tema complexo. A nossa missão nesta análise de hoje é desvendar os bastidores de um dos eventos mais cruciais e, sem dúvida, um dos mais mal compreendidos de todo o século XX, que é a Revolução Russa de 1917. Uhum. Olá. E para fazer isso com a profundidade que o tema exige, a nossa base de hoje é um material incrivelmente denso e revelador. Vamos analisar um trecho do ensaio histórico de Nicholas Werth, que faz parte daquela obra famosa, O Livro Negro do Comunismo. É um texto que recusa atalhos, sabe? Ele disseca as fraturas daquela sociedade com uma lupa muito implacável. Exato. E antes da gente mergulhar de cabeça, vale muito lembrar para quem está ouvindo que o texto do Nicholas Werth lida com um terreno que é, assim, historicamente minado. Ele aborda interpretações que são altamente politizadas. Com certeza. Ele disseca visões liberais, visões marxistas e conservadoras sobre a Revolução. Então, a nossa bússola aqui hoje são estritamente os fatos, os números e as análises que o autor traz no material original. Quero deixar claríssimo que não estamos aqui para tomar partido, defender lado A ou criticar lado B de forma alguma. O objetivo é atuar como guias imparciais, desmontando as engrenagens desse evento para ver como elas realmente funcionavam. Perfeito. A história exige esse distanciamento crítico, né? Especialmente quando lidamos com um evento que ainda lança sombras tão longas sobre o nosso presente. E o nosso papel é garantir que a informação pura chegue intacta para que cada pessoa na nossa audiência possa tirar suas próprias conclusões. Certo, vamos desvendar isso. Há um paradoxo central logo no início desse texto que é de explodir a cabeça. O autor nos provoca com a seguinte questão: como é que um movimento popular, visceralmente plebeu, que nasceu de forma profundamente anti-autoritária e anti-estatal, acabou sendo o veículo exato que colocou no poder o grupo político mais ditatorial e estatizante daquela época? O fascinante aqui é que, mesmo mais de 80 anos após o evento, como o autor aponta, ainda existe uma feroz luta pelo relato. A história de 1917 não é um objeto histórico pacificado, não está guardado numa redoma de vidro, sabe? É muito vivo ainda. Muito vivo. Essa batalha narrativa não é apenas sobre o passado. Trata-se de como as elites modernas justificam o presente, o mundo em que vivem hoje e, principalmente, o poder que detêm. Essa batalha das narrativas é a nossa porta de entrada real aqui. Quem é que conta a história? O texto desdobra as diferentes formas como o ano de 1917 é lembrado. E a primeira delas é o que ele chama de Vulgata Liberal. Isso, a Vulgata Liberal. Em termos práticos, para quem está acompanhando a gente, essa é a ideia de que a Revolução de Outubro foi puramente um putsch, um golpe de Estado violento e quase acidental, né? Um evento causado por um punhado de fanáticos cínicos que sequestrou o Estado e interrompeu o progresso de uma Rússia que supostamente estava caminhando a passos largos para a democracia. Pois é, e adotar essa versão liberal traz um benefício psicológico e político imenso para os dias de hoje. O texto explica que essa narrativa liberta a sociedade russa moderna e especificamente as suas atuais elites dirigentes do peso histórico da culpa. Nossa, isso é um ponto fortíssimo do texto. É fundamental, porque é preciso ter em mente que muitas dessas elites atuais, os oligarcas e grandes burocratas, vêm diretamente da antiga nomenclatura. Ou seja, eles formavam aquela velha casta de burocratas privilegiados do próprio Partido Comunista. Eles já estavam lá, né? Exatamente. Se a Revolução foi apenas um terrível acidente, um desvio de rota forçado por conspiradores geniais e maléficos, então o povo russo, e essa elite por extensão, foi apenas uma vítima inocente de um parêntese monstruoso. Isso simplesmente apaga a necessidade de lidar com o peso e o arrependimento por décadas de stalinismo. É uma maneira muito conveniente de limpar a própria barra com a história. Mas aí, de outro lado, o texto nos apresenta a Vulgata marxista ou a velha narrativa soviética. Essa era a versão oficial que foi ensinada nas escolas do regime por décadas. A versão determinista, certo? Isso, ela
pregava que outubro foi a conclusão lógica, científica e inevitável de um caminho de emancipação das massas. Era tipo o destino manifesto do proletariado. Mas a ironia que o autor nota é palpável, porque o próprio desmoronamento estrutural do regime soviético no final do século XX jogou essa ideia de destino inevitável diretamente ao lixo da história, para usar uma expressão que os próprios bolcheviques adoravam usar contra seus inimigos, aliás. É uma ironia amarga. O fim da União Soviética deslegitimou essa versão romântica. E é rejeitando essas duas visões extremas, a do Ocidente liberal e a do destino marxista, que entramos em uma terceira via na nossa análise. O texto traz a perspectiva de historiadores como Mark Ferro, que buscam desideologizar a história. E o que essa terceira via busca responder exatamente? O foco aqui é responder a uma contradição brilhante. Como esse evento conseguiu ser simultaneamente um movimento massivo, enraizado nas multidões, e algo do qual pouquíssimas pessoas realmente participaram na hora da tomada final do poder. Entendi. Essa terceira via nos força a olhar para a engrenagem real da sociedade russa, né? Para a sujeira das ruas e das trincheiras, e não apenas para os manifestos teóricos impressos nos jornais da época. Se conectarmos isso ao contexto geral da forma como consumimos informação hoje, fica muito claro quão essencial é o pensamento crítico ao olhar para fatos históricos. Quem domina a narrativa do passado, frequentemente está tentando isentar a si mesmo de responsabilidades no presente. Com certeza. Entender que a história é um campo de batalha nos protege de aceitar versões empacotadas que servem apenas para justificar quem está no poder agora. E essa visão cirúrgica que o texto propõe nos leva direto ao que serviu de faísca para esse barril de pólvora todo, que foi a Primeira Guerra Mundial. Nossa, sim! Lendo a análise de Wirth, fica evidente que a guerra não inventou os problemas da Rússia do zero. A analogia perfeita aqui é um teste de estresse na engenharia, sabe? Sabe quando se submete uma ponte a um peso extremo só para ver onde o concreto racha? Ótima analogia. A guerra agiu como esse teste. Ela foi um formidável revelador de fraturas de um sistema imperial que já estava capengando de forma severa desde a Revolução anterior à de 1905. Essa expressão do autor, formidável revelador, captura a essência da crise perfeitamente. A Rússia tentava uma modernização tardia e inacabada, operando com uma dependência brutal de capital e tecnologia estrangeira. E o governo tsarista entrou na Primeira Guerra Mundial com o mesmo erro de cálculo de quase todas as outras potências europeias. Que era achar que ia acabar rápido, né? Isso, a crença ilusória de que o conflito duraria apenas alguns meses. Foi um erro de julgamento fatal, que cobrou o preço em sangue e no colapso estrutural completo do país. Os detalhes desse colapso logístico e econômico trazidos pela fonte são estarrecedores. Não estamos falando de uma crise financeira abstrata, de números numa bolsa de valores. Estamos falando da paralisação total de um império gigante. Com o avanço das tropas alemãs e austro-húngaras em 1915, a Rússia perdeu suas províncias ocidentais. O que foi um baque gigantesco. Imenso. Isso significou a perda imediata da indústria polonesa, que era o coração manufatureiro mais desenvolvido de todo o império. E o fechamento dos estreitos de acesso marítimo cortou a Rússia de seus fornecedores externos de uma vez por todas. E o efeito dominó na infraestrutura interna foi implacável. Pensemos num país das proporções continentais da Rússia. A rede ferroviária simplesmente ruiu a partir de 1915 por um motivo mundano e trágico. Falta de peças de reposição. Simples assim. Faltou peça, o trem para. Faltou peça. E sem trens funcionando, o carvão não chega para aquecer as cidades no inverno brutal russo e o trigo não chega para alimentar os trabalhadores urbanos. As poucas fábricas que restaram foram convertidas desesperadamente para fins militares, o que aniquilou a produção de bens de consumo básico. Faltava tudo. Em questão de meses, a penúria, a fome e uma inflação galopante dominaram o país. O abismo entre a Rússia urbana governante e a vasta Rússia profunda se escancarou de um jeito que não dava mais para ignorar. Não dava mesmo. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque o Nicolau II teve, diante dessa catástrofe monumental, a oportunidade de ouro de se reconectar com seu povo.
mas ele escolheu o caminho exatamente oposto. Porque a sociedade civil russa não ficou sentada esperando a morte chegar. Ela começou a se auto-organizar. E se organizaram de forma notável, diga-se de passagem. Muito. Comitês populares, cooperativas e uniões surgiram do nada para cuidar dos milhares de feridos que chegavam do fronte. Eles criaram redes logísticas próprias para tentar abastecer as cidades e até o próprio exército, já que a máquina do Estado havia entrado em colapso total. O povo, na prática, começou a aprender a se autogovernar na marra. E era a chance do czar estender a mão, apoiar essa mobilização cívica fenomenal e finalmente modernizar a relação do Estado com a sociedade. Em vez disso, ele mergulhou em uma utopia regressiva assustadora. Ele se agarrou à fantasia absolutista do papaizinho czar comandando pessoalmente seus leais súditos camponeses. É inacreditável. Ele comete um ato que o autor descreve como puro suicídio político para a autocracia. Ele assume o comando supremo direto das Forças Armadas e o que ele faz em seguida? Ele vai morar num trem. Uma decisão incrivelmente alienada. Totalmente. É o equivalente histórico de um CEO abandonando a sede da empresa durante a maior crise de relações públicas e financeiras do século para ir despachar de um motorhome isolado no meio do nada. A partir do outono de 1915, ele fica isolado no quartel-general militar e cada derrota no campo de batalha passava a ser creditada diretamente como uma falha pessoal do czar. Esse autoexílio criou uma tempestade perfeita, um vácuo de poder no coração do império. A capital, Petrogrado, foi deixada nas mãos de sua esposa, a imperatriz Alexandra. Uma figura que já enfrentava imensa desconfiança da população por ser de origem alemã. Imagine isso, governando um país que estava perdendo milhões de vidas justamente numa guerra contra a Alemanha. Os boatos de traição eram inevitáveis, né? Inevitáveis e diários. Somado a isso, temos a figura sombria de Rasputin manipulando a corte até seu assassinato em 31 de dezembro de 1916. E para completar o quadro de desastre, o parlamento, a Duma, era uma instituição anêmica. Que mal se reunia, né? Mal se reunia. Operava poucas semanas por ano, esvaziada por ministros incompetentes que caíam um após o outro numa dança das cadeiras sem fim. O saldo final apontado pelo texto é categórico. No fim de 1916, o vasto Império Russo tornou-se completamente ingovernável. E é exatamente esse império ingovernável que se torna o palco para o coração da análise do autor, a chamada convergência. O texto argumenta que a Revolução de Outubro passou muito longe de ser um movimento único e coeso. Foi, na realidade, a colisão frontal de duas dinâmicas totalmente distintas. Uma síntese brilhante do autor. De um lado, você tem uma tomada de poder político, um golpe de Estado clássico, que foi o fruto de um preparo minucioso por um partido político, os bolcheviques. Um grupo que operava de forma clandestina e radicalmente diferente das outras forças políticas. Eles eram muito disciplinados, né? Extremamente. Mas do outro lado, correndo em paralelo a esse grupo, havia uma revolução social autônoma colossal e multifacetada brotando do chão. Essa revolução social autônoma é o que sustenta toda a narrativa do Wert, e ela era movida por 4 motores principais. Cada um operando ao mesmo tempo, mas com demandas e ritmos que muitas vezes não conversavam entre si de jeito nenhum. Vamos dissecar esses motores para a nossa audiência, porque os números e as motivações reais são vitais para entender o caos. O primeiro motor, e de longe o mais numeroso, os camponeses. O coração agrário da Rússia. Exato. O texto destaca o desejo ardente que eles tinham pela chamada partilha negra. E a partilha negra não era um conceito marxista abstrato trazido da Europa. Era uma ideia ancestral, profundamente enraizada na cultura russa. Tratava-se da divisão de todas as terras pelo número de bocas a serem alimentadas em cada família da aldeia. Uma lógica de pura sobrevivência. Exato. Era uma visão igualitária e comunitária, focada na sobrevivência imediata, mas que carregava um ódio feroz à burocracia das cidades e à menor interferência do Estado. Eles não queriam um Estado melhor ou mais justo. Eles queriam um Estado fora de suas terras. Ponto. O texto faz questão de lembrar que isso não começou em 1917 do nada. Foi o ápice de um ciclo de revoltas camponesas que começou lá atrás, em 1902. Verdade já vinha fervendo.
Esse ímpeto agrário já havia destruído as tentativas de modernização capitalista do campo lideradas pelo primeiro-ministro Piotr Stolypin, que tentou criar uma classe de fazendeiros prósperos antes de ser assassinado em 1910. E num tom de tragédia histórica, a análise aponta que esse formidável movimento camponês lutou com unhas e dentes contra o Estado czarista. Apenas para culminar na sua própria derrota, né? Pois é, anos mais tarde, sendo completamente esmagado pela coletivização forçada promovida por Stalin entre 1929 e 1933. É muito trágico. Muito. E passando para o segundo motor da Revolução, o exército em colapso. Precisamos entender a natureza desse exército. Não era uma força militar profissional no sentido moderno. Era uma massa de cerca de 10 milhões de camponeses vestidos em uniformes militares. 10 milhões? É muita gente armada e insatisfeita. Eram homens que foram arrancados de suas aldeias e mobilizados há 3 longos anos para uma carnificina indescritível nas trincheiras. E o pior, um propósito que eles simplesmente ignoravam. Imagina a tensão. Esses camponeses soldados sofriam afrontas e humilhações diárias de uma classe de oficiais aristocratas que falava francês entre si e os tratava não como cidadãos ou defensores da pátria, mas como servos descartáveis. O choque cultural nas trincheiras era brutal. E o patriotismo, aquela ideia romântica de morrer pela mãe Rússia, mal existia porque o horizonte cívico de um camponês russo raramente ia além das fronteiras físicas da sua própria aldeia. O exército estava se desfazendo, não por covardia frente ao inimigo, mas por um esgotamento absoluto de sentido. Ninguém sabia por que estava morrendo. Isso levanta uma questão importante quando olhamos para o terceiro motor, os operários industriais. Se a Revolução Russa é famosa no imaginário popular por ser a glória do proletariado, os números reais que o texto traz são um choque de realidade. Esse dado me deixou chocada. O mundo operário representava apenas cerca de 3% da população economicamente ativa da Rússia na época. Apenas 3%. E como é que uma parcela tão minúscula da população conseguiu ditar o tom de uma revolução em um país de tamanho continental? Pelo poder brutal de alavancagem que eles possuíam. Essa minoria era politicamente muito coesa, extremamente militante e, o mais importante, estava hiperconcentrada nas grandes capitais industriais, como Petrogrado e Moscou. Eles estavam nos pontos nevrálgicos. Sim, eles controlavam o sistema nervoso central do país. As fábricas de armamentos, os telégrafos, as ferrovias urbanas. Eles condensavam todas as dores físicas e salariais da modernização econômica recente. E mais do que isso, eles conseguiram gerar slogans que eram curtos, diretos e devastadoramente eficazes para aquele momento de caos. Slogans como controle operário nas fábricas e todo o poder aos sovietes. Exatamente. Comunicação rápida e eficaz. E, para fechar, o quarto motor, as nacionalidades. O Império Czarista era frequentemente chamado de prisão de povos. Ele englobava dezenas de etnias, culturas e idiomas diferentes, todos subjugados pela força. Com o colapso e a fraqueza do centro político russo durante a guerra, essas minorias não russas viram a janela de oportunidade se abrir. Começaram a exigir seus direitos. Em ritmo muito acelerado. Emancipação, respeito à sua cultura e, em muitos casos, independência total do império. A genialidade da análise de Wirth está justamente em demonstrar essa convergência improvável de motores tão diferentes. Camponeses querendo isolamento agrário, soldados querendo apenas voltar vivos para casa, uma minúscula elite operária exigindo o controle da indústria e minorias étnicas querendo rachar o império. Nenhum grupo queria a mesma coisa. Nenhum. Cada um desses grupos possuía seu próprio tempo cronológico, suas próprias dores e dinâmicas internas. E o ponto crucial é que nenhuma dessas 4 agendas gigantescas cabia no manual de instruções ou nos planos teóricos do Partido Bolchevique. Mas, no final de 1917, navegando no escuro de um vácuo institucional sem precedentes, a minoria política extremista e disciplinada dos bolcheviques conseguiu sintonizar com os anseios explosivos dessas maiorias.
Eles se interpenetraram brevemente, bateram de frente e, por um instante fugaz na história, marcharam na mesma direção, mesmo que seus destinos finais fossem radicalmente incompatíveis. O que nos leva ao ápice do colapso institucional, a queda que abriu espaço para tudo isso acontecer. Fevereiro de 1917. O texto é fascinante ao descrever a velocidade da implosão desse regime milenar. Foram necessários apenas 5 dias. 5 dias de manifestações de operárias pedindo pão nas ruas congeladas de Petrogrado, seguidos pela motinação da guarnição militar, para que uma autocracia de séculos virasse pó. Caiu como um castelo de cartas. E o detalhe que o autor ressalta é assombroso. Nem os temidos generais do Império ousaram dar a ordem para atirar nas massas de forma sistemática para conter o protesto, nem os grandes teóricos da oposição política guiaram o levante. Os líderes bolcheviques, inclusive, estavam na sua maioria no exílio ou na prisão. Foi um levante cru, autêntico e espontâneo das ruas. A combustão ocorreu por conta própria. E o que surge das cinzas desorganizadas desses 5 dias é uma solução arquitetada no puro desespero para preencher o vácuo de poder. Nasce ali um sistema de governo duplo, uma anomalia política e a receita certa para o desastre. De um lado dessa balança super improvável, você tinha o governo provisório, os homens de terno e cartola, formado pelas elites urbanas, pelos liberais do Partido Constitucional Democrata e outras alas conservadoras, cuja cabeça funcionava na lógica do parlamentarismo europeu clássico. A elite letrada. O objetivo deles era claro. Eles queriam criar uma Rússia capitalista, ocidentalizada, focada em restaurar a ordem e, crucialmente, leal aos compromissos militares com a França e a Grã-Bretanha para continuar lutando na Primeira Guerra Mundial. Mas do outro lado da balança, disputando a lealdade das tropas e dos trabalhadores no dia a dia, estava o Soviete de Petrogrado. Ele era liderado por militantes socialistas de várias correntes, como os mencheviques, que acreditavam numa transição gradual e ordeira para o socialismo, e os socialistas revolucionários, que tinham um foco enorme na questão camponesa. E esse soviete tinha muito mais base popular, né? O soviete tentava ser uma representação direta das massas, só que era uma representação extremamente inconstante. Uma realidade fluida, movida pelas paixões, pelo fervor e pelas repentinas mudanças de humor de uma opinião pública que estava em pura ebulição nas ruas. A desconexão trágica entre esses dois mundos se desenrola nos meses agonizantes que se seguiram. 3 governos provisórios se arrastaram de março a outubro de 1917. Trocaram ministros, formaram coalizões estranhas entre liberais e socialistas moderados, e sabe o que eles resolveram na prática? Absolutamente nada. Nada mesmo. A inércia foi total. Não contiveram a crise econômica, não tiraram a Rússia do matadouro da guerra, não resolveram as exigências dos operários e, mais fatalmente de tudo, não distribuíram a terra aos camponeses. O texto traz uma menção ao príncipe Lvov, que foi o chefe dos primeiros governos provisórios, que é quase dolorosa de ler por conta da sua profunda ingenuidade. Ele tinha o delírio de fazer da Rússia da noite para o dia o país mais livre do mundo, pautando suas decisões pelos ideais nobres da Revolução Francesa. Ele realmente acreditava que poderia conduzir uma transição pacífica e educada enquanto o país pegava fogo ao redor dele. A análise do comportamento dessas elites ilumina o problema central de 1917. Pertencentes a uma classe culta e altamente letrada, os membros do governo provisório viviam um dilema psicológico paralisante. Como assim? Eles estavam divididos entre a confiança teórica em um povo russo idealizado nos livros de filosofia e história, e um medo físico e real das chamadas massas escuras que marchavam armadas pelas ruas lá fora. Eles simplesmente não compreendiam a brutalidade e a urgência das demandas daquelas pessoas de carne e osso. Havia uma fratura exposta e irremediável entre a elite de gabinete, que tentava policiar e conduzir a revolução através de decretos no papel, e o povo exausto que a executava na prática nas ruas, atirando nas trincheiras e queimando as propriedades no campo. Então,
O que tudo isso significa para nós hoje, após analisar todos esses ângulos? Sintetizando essa vasta exploração do texto de Nicholas Wirtz, o ano de 1917 passa muito longe de ser uma linha reta ditada por gênios do xadrez político. Foi, na verdade, um caldeirão superaquecido. Queixas agrárias seculares, 10 milhões de soldados exaustos e humilhados e uma classe operária numericamente insignificante, porém estrategicamente letal. Todos fervendo no mesmo caldeirão. Tudo isso foi pressionado até o ponto de ruptura pela fornalha implacável da Primeira Guerra Mundial e pela incapacidade quase inacreditável de um czar que tentava governar um império continental a partir de um vagão de trem. E foi precisamente nessa escuridão, no colapso total de todas as instituições vigentes, que o desejo desesperado e multifacetado das maiorias por sobrevivência encontrou a organização fanática e implacável do partido de Lenin. Foi um encontro monumental, caótico e letal de forças paralelas que reescreveu a geopolítica do planeta inteiro. Diante dessa imensa dissecação histórica, o texto nos empurra para uma reflexão crucial, um pensamento para acompanhar nossa audiência muito além dessa análise de hoje. Convido quem nos ouve a refletir profundamente sobre a natureza e a física dos vácuos de poder. Um tema super atual. Sempre atual. A história nos demonstra, com uma regularidade quase assustadora, que quando as velhas instituições se desfazem, quando um Estado evapora e a sociedade entra em erupção com múltiplas demandas espontâneas, urgentes, mas sem uma liderança coesa capaz de unificá-las, é aí que o perigo mora. Nessas janelas de caos, o grupo menor, porém mais radical, mais disciplinado e mais extremista, frequentemente consegue capturar, parasitar e direcionar todo o movimento para os seus próprios fins ditatoriais. É um padrão histórico, né? A grande provocação que fica para investigarmos em nossos próprios tempos modernos é a seguinte: em momentos de ruptura e extremo caos social, a falta de organização e a pulverização das maiorias bem-intencionadas será sempre o maior trunfo servido de bandeja para as minorias autoritárias. Uma reflexão formidável, incômoda e absolutamente necessária para levarmos adiante no nosso dia a dia. Agradeço imensamente a quem nos ouve por dedicar seu tempo e atenção para dissecar algo tão denso e cheio de nuances conosco hoje. Manter o senso crítico e a curiosidade sempre despertos é o nosso principal objetivo por aqui. Ficamos por aqui com a nossa análise profunda. Até a próxima exploração.